Então esta é a nossa reflexão nesta manhã de hoje. E eu quero pedir para que os irmãos e irmãs deixem as suas Bíblias abertas aí neste salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 91, para que possamos tirar algumas lições aqui neste salmo. E existem alguns salmos aqui na Bíblia, ou algumas passagens, melhor assim dizendo, da Bíblia, que ou elas estão aqui apenas por estar e não foram inspirados ou inspiradas essas passagens pelo Espírito Santo, ou então é Deus que é mentiroso. O que está aqui é mentira. Ou estes salmos, como o Salmo 91, o Salmo 23 e algumas outras passagens, ou elas estão aqui apenas por estar, não foram inspiradas pelo Espírito Santo e estão aqui, ou Deus é mentiroso, ou então são os teólogos, os crentes, que interpretam estes salmos, essas passagens erradas. E na verdade, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus é verdadeiro. Mas são os crentes que fazem interpretação fora do contexto do texto aqui. O Salmo 23 é literal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que falta? Por que faltou o pão, faltou o emprego, faltou o dinheiro? O Salmo 91 é literal. Isaías 53 é literal. O texto aqui que diz, que nós já falamos aqui sobre ele: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas nós sabemos história de justo que foi desamparado. Sim ou não? Vimos histórias de crentes que tiveram de mendigar o pão. Passaram necessidades, e necessidades, inclusive, irmãos, está aqui na Bíblia. Quando a Judéia foi despotizada, os crentes, quando aquele general Tito invadiu lá, foram perseguidos, assolados, passaram fome, inclusive as igrejas da Macedônia, Paulo fala aqui em Coríntios, levantaram mantimentos, ajuda para aqueles irmãos. Inclusive os crentes da Macedônia que eram pobres, Paulo diz que eles se tornaram mais pobres, se fizeram mais pobres para ajudarem os crentes da Judéia que estavam sendo assolados pela fome, pela miséria, pelo descaso, quando o general Tito invadiu ali. Nós precisamos ter uma fé mais robusta, gente. Nós precisamos de conhecer mais a palavra. Precisamos de estudar melhor o Salmo 91. Este é o salmo mais preferido dos crentes. Eu não sei se é o salmo preferido seu. Este é o salmo invocado pelos crentes. Tem crente que coloca este salmo na parede, coloca no carro, coloca na carteira, coloca no escritório. Eu já vi em algumas casas este salmo aberto na sala. E isso não faz diferença nenhuma daqueles religiosos, supersticiosos que tem em nosso país, aqui em Montes Claros. Estão por aí. Eles colocam na entrada da casa, da loja, aquela planta "comigo ninguém pode", não é? Não é pecado o crente usar a "comigo ninguém pode", é uma planta feita pelo Criador. O problema é que muitos supersticiosos pegam a planta e dizem que ela aparta quebrante, mal olhado, maldição. Tem uns que colocam o Salmo 23, tem outros que têm as caixinhas de promessas, não é? Mas este salmo aqui é o salmo mais preferido dos crentes supersticiosos. É o salmo dos crentes, desses religiosos.
É o salmo mais usado pelos crentes, para usar como proteção contra espíritos, contra demônio, maldição, encantamento, olho gordo, quebrante. Então nós iremos estudar nessa manhã sobre este Salmo 91. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. E você que está na sua casa, você que me ouve, você que é crente, e quem sabe você também tem este salmo preferido, o Salmo 91. Sabe por que os crentes gostam mais deste salmo? Sabe por quê, querido? Porque é tão popular. Isso por causa das promessas que são feitas aqui neste salmo. De acordo com este salmo, Deus haverá de livrar o justo, o crente, aquele que o busca, livrar de todos os males, de todos os infortúnios, de todos os tropeços, de todas as calamidades, de todas as tragédias e de todas as doenças que acontecem. Então, se você for ler este salmo aqui, parece que este salmo é o salmo que blinda o crente. Parece. Agora veja bem, se este salmo é para hoje, igual está aqui, nós temos um problema sério. Deus foi e é mentiroso. Com muito temor eu falo isso. Por quê? Porque quando nós estudamos a história da igreja, nós damos conta de apóstolos chamados por Cristo que morreram de doença, ou melhor, morreram de maneira terríveis. João foi o único que morreu de velhice, o apóstolo do amor. E mesmo assim, misericórdia, o quanto aquele irmão sofreu nas mãos do imperador Domiciano. Mas todos os apóstolos, gente, foram mortos de mortes truculentas. Veja bem, irmãos, Deus é verdadeiro e o homem que não entende aquilo que está escrito aqui. Deus não mente. Então o problema é dos pastores, é dos pregadores que ensinam errado a palavra aqui, o Salmo 91, que usa o Salmo 91 para encher a cabeça dos crentes de superstições. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que eles não conheciam o Velho Testamento? Será que Paulo, o maior intérprete da mente do Espírito Santo, não conhecia o Salmo 91? Por ter sofrido tanto, o apóstolo Pedro? Será que eles não conheciam? Será que eles não conheciam o Salmo 91 para reivindicar? Para poder, na verdade, usar este salmo, quem sabe pendurado no pescoço, para poder reivindicar de Deus a blindagem? Será que Paulo, que era judeu, não conhecia? Conhecia. Fariseu de fariseus, homem de uma mente brilhante. Agora, irmãos, se nós começarmos e estudar este salmo aqui, ao pé da letra, de uma maneira bem simplória, a gente vai ver que o crente parece que é blindado. O crente não vai ser roubado, não vai bater o carro, não vai perder o emprego, vai viver neste mundo sem ter doença, sem ter inimigo, sem perder nada. Você está entendendo, povo de Deus? Vocês podem ver as músicas cantadas. Tu passarás pelas águas, não molharás, pelo fogo não queimarás. Estamos falando aqui, continuando falando sobre isso. Hoje é especificamente do Salmo 91. Será que ela está falando mesmo que você não vai ser queimado ao passar pelo fogo? Será que ela está falando igualzinho está? E isso vai bagunçar a cabeça do crente. Então, o que este salmo está dizendo? O que ele nos promete hoje? Quais as lições que nós podemos tirar para nós nos dias de hoje, neste Salmo 91? E eu quero estudar este salmo aqui para que você, meu irmão, minha irmã, desperte. O crente, escute por favor, o crente não foi blindado quando ele converteu a Jesus Cristo. Ele não recebeu outro material que o blinde.
que o blindasse. Está ligado aí? O Senhor Jesus diz aqui em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entende? O crente não está isento de sofrimento, de lutas, de problemas, de infortúnios. E tem pessoas pregando este salmo, fazendo promessas para os crentes, e muitos estão vivendo uma utopia, uma mentira. Este salmo, se você não tiver cuidado, você adoece a sua comunidade, pregando da maneira como está aqui. Ninguém sabe quem é o verdadeiro autor do Salmo 91. A maioria dos salmos foram escritos por quem? Por Davi, os filhos de Corá, o Coré, Moisés. Pelo menos no Salmo 90, Moisés que escreveu, é atribuído a Moisés. Mas este salmo aqui, ninguém sabe quem o escreveu, não tem autoria. O povo de Israel entendeu que este salmo era inspirado por Deus e que devia ser incluído no saltério, na coleção dos livros dos salmos, para o benefício do povo de Deus. Então ele estava lá, e está aqui agora, né? Este salmo, veja bem, este salmo aqui mostra promessas de livramento, a razão pela qual Deus livra as pessoas. E veja bem, os versos aqui 1 e 2 indicam qual a pessoa que Deus haverá de proteger. Lê para você ver aqui. Aqui diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. A partir do verso 3, vem as promessas. Veja que nestes versos, nós temos aqui promessas extraordinárias de livramento. Tem a promessa de que Deus nos livra dos nossos inimigos. O verso 3 fala do lar do passarinheiro e da peste perniciosa. Livramento de quê? De doenças. O verso de número 4 fala de Deus, a semelhança de uma galinha. O que a galinha faz? Com suas asas, ela aconchega, protege os seus pintinhos. Assim Deus haverá também de nos proteger, e que a verdade dele funciona como escudo contra os nossos inimigos. É o que está escrito aqui. Olha para você ver o versículo aqui, o verso 5, né? É uma poesia, é um salmo. O verso 5 diz que durante a noite Deus nos livra do terror que ataca de noite. Alguns pensam nos assaltantes e nas setas que voam de dia. Podemos pensar nas guerras, que eram muito comuns naquela época, quando eles jogavam as lanças, as setas, não é isso? Então veja bem, aqui no verso 6, está acompanhando aí? No verso 6, ele fala da peste e da mortandade. Nesse contexto aqui, que foi escrito este salmo, era comum todas aquelas pragas. No verso 7, o contexto é de guerra. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Exércitos sendo destruídos e o servo de Deus não sendo atingido por coisa nenhuma. Ele só olha de lado, e aqui entra o verso de 8. E aí vai ver o quê? O castigo do ímpio. E por quê? Olha para você ver aqui o versículo 9. Está aqui no verso 9. Porque o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. E aqui é, na verdade, a repetição do verso primeiro, não é isso? E o verso segundo. Então veja bem, meus irmãos. Veja bem aqui, olha. O que nós estamos vendo aqui, pela simplicidade do texto escrito, é que aquele que faz de Deus o seu refúgio, que faz do Altíssimo a sua morada, que se abriga, ele estará salvo de todas essas calamidades. Se você for ler igual está aqui, que muitos crentes têm lido, e muitos pregadores têm pregado, e aí de repente prega, o irmão sai da igreja lá, e tudo acontece ao contrário. Tem um problema quanto a isso, irmão. Tem muitos crentes adoecendo por causa disso. Aqui fala da guerra, da morte, da peste, do infortúnio, do ataque dos inimigos. Vamos continuar aqui, olha, aqui no versículo 10 diz,
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui então está a razão que o que teme a Deus, ele não sofrerá, segundo a que mostra literalmente essas coisas. Porque Deus vai mandar o quê? Deus vai mandar quem? Os anjos, para proteger a pessoa. O verso 13 diz: os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Então pisarás o leão e a áspide é uma espécie de cobra venenosa, é uma víbora. Isso é literal, gente? Ei, meu irmão, tá prestando atenção? Isso é literal? Porque se for literal, irmão, então um problema. Se for literal, queridos, ou isso aqui é mentira, ou Deus é infiel, ou então isso aqui é verdade, Deus é fiel, mas nós que estamos interpretando errado a Bíblia, e na verdade é o último. Deus é fiel, isso aqui é inspiração de Deus, e vamos continuar. Então veja bem aqui, a promessa então é que nós não seremos atingidos por essas coisas. Olha a outra razão aqui. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu o responderei. Veja que promessa extraordinária de que Deus responderá todas as orações. Aqui é a quem o salmo é endereçado. E vocês sabem que tem oração que Deus não vai responder da maneira que nós queremos. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então veja que no versículo aqui 15 e 16, nós temos promessas aqui de orações, da presença de Deus no meio da angústia, de longevidade, quer dizer, viver muitos dias. Aqui falando no versículo 16, no verso 16, longevidade. De mostrar salvação, que no contexto aqui não é salvação espiritual, e sim salvação, livramento, porque o salmo todo é a respeito dessas coisas de livramento materiais. Aqui está falando isso. Então a salvação aqui não é salvação espiritual, e sim salvação neste outro aspecto material aqui. No contexto aqui, é livramento de Deus. Então veja, queridos e queridas, o Salmo 91 é um salmo o mais predileto dos crentes, principalmente daqueles crentes das grandes campanhas, daqueles crentes que gostam de dar ordens para Deus, daqueles crentes que não gostam de ler a Bíblia, são crentes da benção, não é? E eu sei que muitos crentes ficam confusos quando passam por lutas, por privações, por perdas. Porque quando lê esse Salmo 91, bagunça a cabeça da gente, irmãos. Ouve do seu pastor, do missionário, daquele pregador que chegou fazendo a campanha, dizendo que ele vai conseguir de Deus. Lê o Salmo 91 literal. Aí, naquela semana, a pessoa fica com a cabeça bagunçada. Porque é gente de Deus, simples. Por isso, gente, que a crentaiada gosta tanto deste salmo e o deixa aberto, a Bíblia aberta, aqui, ó. Porque acham que este salmo é a proteção de todos estes males que estão aqui nele. Agora a pergunta é: será que tudo que está aqui no Salmo 91 tem valor? É literal? Será que muitos não têm fé? Será que não tem fé? Porque quando você participa de uma campanha desse pessoal aí, e você não conseguiu, ele fala assim: porque você não teve fé. Eu fiquei sabendo de uma igreja, preste atenção, povo de Deus. Eu fiquei sabendo de uma igreja que fez uma campanha, onde cada crente foi desafiado a fazer um chá do Salmo 91. Vocês acreditam num trem desse? Então a pessoa em casa pegava a folha, que está aqui escrito Salmo 91,
e tomava aquele chá do Salmo 91. E a partir daquele momento a pessoa estava blindada, o crente estava blindado, estava com o corpo fechado de todos os males que dizem aqui no Salmo 91. Meu Pai, Oséias 4:6 na cabeça desse povo. O meu povo erra, o meu povo tem sido enganado, ludibriado, porque falta o entendimento da palavra. E veja bem, é verdade que só podia também ler a Bíblia que a igreja estava dando lá. Então a pessoa obteria a Bíblia dando uma oferta. Era aquela Bíblia lá que servia. Por quê? Porque houve uma consagração especial da Bíblia. Você está entendendo, irmãos? Onde nós estamos parando aqui? A pessoa pegava o Salmo 91, comprava a Bíblia lá, ou dava a oferta daquela Bíblia, né? Chegava em casa, arrancava a folha, pegava a folha aqui, ó, rasgava a folha, e aí fazia o quê? Um chá da Bíblia, um chá do Salmo 91. E no momento que a pessoa bebesse o Salmo, aquele Salmo 91, o chá, ficava corpo fechado. Não é isso que tem aí nas religiões supersticiosas, dos cristais, nos terreiros? Não é isso que o povo crente está falando, irmãos? Corpo fechado? Este é o salmo dos crentes supersticiosos. Na realidade, este salmo não corresponde à realidade. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não, irmãos. Nós poderíamos falar aqui de Jó, meu Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem o quê, irmãos? Justo, temia a Deus e desviava-se do mal e perdeu tudo que ele possuía e sofreu na carne a dor. A sua carne estava sendo apodrecida, deteriorada. Jó não tinha feridas, Jó era uma ferida, uma chaga aberta, fétida. E era um homem, a Bíblia diz aqui, íntegro, justo, andava na luz da presença de Deus. Poderíamos falar do apóstolo Paulo, o maior intérprete da mente do Espírito Santo, que teve uma enfermidade e orou a Deus, e Deus não o curou. Por quê? Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, quando ele estava fraco, é que ele sentia forte. Os mercadores da fé, da teologia da prosperidade, dizem que Paulo adoeceu porque não determinou a sua cura. Ele não tinha fé. Brincadeira, gente. O povo está de brincadeira. Poderíamos falar aqui, irmãos, dos mártires do primeiro século. Pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam o Velho Testamento, conheciam o Salmo 23, o Salmo 91. Pessoas que por causa da sua fé, por terem feito de Deus o seu refúgio, foram fiéis a Deus, mas foram torturados, tiveram seus bens apreendidos, foram jogados em calabouços, devorados por feras, decapitados, crucificados. Oh, querido, você que está aqui, meu irmão, você que me ouve, você precisa de estudar, ler sobre a história da igreja, dos mártires que morreram. Agora nós vivemos no ano 2015, dezembro de 2015, e nós estamos vendo aí um evangelho sendo pregado, um ensinamento mentiroso, onde nós estamos buscando, reivindicando direitos, enquanto irmãos foram queimados, foram decapitados, foram colocados em fogueiras, traspassados a espada, crucificados. Alguns foram colocados em postes depois de ter sido seus corpos banhados por piche, foram ateados fogos para iluminar as ruas de Roma. Vocês sabem disso? Poderíamos falar aqui, sabe de quem? De João Batista, homem enviado por Deus, homem justo, santo, desde o ventre materno. João Batista era cheio do Espírito Santo.
mas morreu decapitado numa prisão. Nós estudamos aqui, irmãos, quando Maria foi lá visitar Isabel, e quando ela chegou e Isabel a viu, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo, e João, que estava no útero dela, estremeceu. Era um homem de Deus. Eu poderia ficar aqui, gente, o dia todo, contando história de mártires, heróis que morreram, torturados, esquartejados, queimados em fogueiras, amarrados em cauda de animais selvagens na época. Estudar sobre o Império Domiciano, que pegava os crentes, eles eram colocados nas arenas, enrolados em peles de animais, e eram colocados para os cães morderem, os touros pisarem, os leões devorarem. Então, como pode esse Salmo 91 ser um salmo literal, material, igual está aqui? Como que ele pode ser evocado hoje, invocado, para deixar os crentes tão confiantes de que nada lhes fará mal, de que nada vai lhes acontecer? Que pregação doida! Eu diria ignorante. Agora preste atenção, povo de Deus. Como nós poderemos relacionar essas promessas aqui então deste salmo com pessoas que viveram no passado e vivem hoje e estão sofrendo infortúnios, ficam doentes, morrem cedo ao invés de morrerem bem mais tarde, morrem cedo demais? Eu ouvi a história de um rapaz de 20 anos, um rapaz, segundo quem relatou, um anjo de Deus, na perspectiva, de integridade, gente de bem. Só para os irmãos entenderem, esse rapaz era tão delicado, ou dedicado ao Senhor, tão dedicado ao Senhor, um menino nobre, irrepreensível, santo, morreu de câncer com 20 anos. Era evangelista, descobriu a doença, menos de um ano morreu. Quantos cantores, pregadores morreram de acidentes trágicos? Não é que Deus não livra, né? Eu ouvi esses dias a história de um pastor presbiteriano que 3 ladrões entraram na casa dele, renderam ele, a esposa, as filhas, levaram o computador da menina, levaram o dinheiro, levaram o carro. Deus livrou-os de ter acontecido coisa pior. Poderia aqueles assaltantes ter agredido, abusado das filhas dele. Deus deu o livramento. As coisas materiais levaram, tudo bem. No dia seguinte a polícia ligou, achou o carro inteiro, só tinha roubado o som. Levou o notebook, o dinheiro. Mas o mais importante é a vida. Deus dá livramento? Dá. E quando Deus não dá? Só que eu ouvi também a história de outro pastor que foi pregar numa igreja, os ladrões roubaram seu carro e até hoje, quase 2 anos, não achou o carro desse outro pastor. Entendeu? Falando nisso, pela primeira vez, compramos um carro zero. Ano passado, pela primeira vez, nós compramos um carro. Nunca tive seguro. E aí resolvi fazer o seguro desse novo carro. Um irmão aqui da nossa igreja falou que não faria seguro, porque Deus é o guarda, os anjos do Senhor guardariam o carro. Aí tem gente que é ignorante e não quer aprender. E eu falei com ele então assim, tá bom, meu irmão, tá bom, fica sem seguro, tá bom, o seu carro é zero, fica sem seguro, agora eu vou ficar com o meu carro com seguro. Siga a sua vida. Eu vou discutir com o insensato? A Bíblia fala que se você repreende o insensato, você tem problemas, você vai perder seu tempo. Agora, quando você repreende ensino sábio, ele agradece, ele ouve. Por isso que eu estou pregando aqui para quem é sábio. Eu estou pregando não é para insensato, eu estou pregando para quem é ovelha de Deus. Porque tem gente da igreja que não é ovelha de Deus, não, é insensato. Tomara que você seja um sábio, meu irmão, e aprenda, viu? Agora veja aqui, os 2 casos aqui que eu lhe estou contando. Será que o primeiro pastor foi roubado e conseguiu o carro intacto? Foi melhor do que o outro? Não, irmãos. A vida nossa aqui neste mundo é assim. Uns têm livramento, outros não. Mesmo sendo povo de Deus, se a sua fé está em Deus, Ele pode te livrar e pode não te livrar.
Essas coisas acontecem, gente, com gente de Deus. Vamos prevenir, colocar cerca elétrica, colocar concertina, né? E lembrar que você tem que colocar a placa lá, porque pode ter problema, sabia, né? Então vamos lá. Este Salmo 91, como interpretá-lo nos dias de hoje? Preste bastante atenção. A quem Deus está dirigindo aqui? Aqueles que de fato confiavam em Deus e faziam de Deus seu refúgio. Está aqui no versículo 1 e 2. Entende? 9 e 14. Estes versos falam dessas pessoas que confiavam em Deus e faziam de Deus seu bem mais precioso. E Deus, de fato, é o bem mais precioso. Então, para compreendermos aqui, é preciso entender que essas promessas aqui faziam parte da antiga aliança. O antigo povo, o povo de Israel. Escuta, meu irmão. Israel era um povo, uma nação. Tinha rei, tinha limites territoriais, tinha leis. Israel tinha todas as características como o Brasil tem. Deus tinha uma aliança com aquele país e Deus tinha um acordo com aquele país que era baseado na entrega da lei, lá no Monte Sinai. Havia esta dinâmica desta aliança. Se a nação de Israel, como nação, obedecesse a Deus, Deus abençoaria com prosperidade. Deus daria vitória sobre os inimigos. Deus daria prosperidade no campo. Deus evitaria as pragas, as pestes, as guerras e a derrota diante dos inimigos. Aí é literal. Está entendendo ou não? Era uma nação formada. Deus fez aliança com aquela nação. Agora, se o povo de Israel desobedecesse, ele pereceria. Ele perderia na terra. Eles perderiam a colheita, eles perderiam o gado e seriam derrotados diante dos seus inimigos. Então este salmo tem de ser compreendido dentro do seu contexto, anunciando promessas para a nação de Israel, enquanto país, enquanto povo. Nós somos a continuação de Israel, mas a igreja hoje não é mais um país. A igreja não se identifica como nação. A igreja hoje é composta de pessoas de todas as nações. Não existe uma nação com a qual Deus tenha feito um acordo, uma aliança, um pacto. Entende? Então, o Salmo 91, ele está se tratando especialmente de uma aliança que Deus fez com Israel. E nós temos vários textos bíblicos, vários fatos. Quando o povo de Deus desobedecia, Deus mandava praga, Deus disciplinava o seu povo. Quando o povo obedecia, Deus prosperava. Era repreendido o gafanhoto, as nuvens de gafanhoto e assim por diante. Então preste atenção. Essas promessas foram feitas a Israel enquanto nação, enquanto país. Elas tinham um caráter material, sim. É igual quando você lê o Salmo de Davi, alguns salmos, que Davi está vingando, que Davi está dizendo quebra a cabeça dele dos filhos dele no chão. Como é que você vai ler isso hoje, meus irmãos? Se um judeu se abrigasse em Deus, fosse justo, praticasse as leis de Deus e andasse nos caminhos de Deus, a recompensa de Deus, o que Deus daria a eles seria essas bênçãos aqui. O livramento dos infortúnios, das fatalidades, derrota na guerra, peste, doenças e coisas desta natureza. Preste atenção, irmãos. Depois da vinda do Senhor Jesus, a igreja não é mais uma nação. A igreja é um povo espiritual e, portanto, as bênçãos da antiga aliança, relacionadas com prosperidade material, elas passam para nós, não como parte da aliança, mas como uma coisa que Deus pode dar ou não. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Eu creio que você está compreendendo. Eu creio que é mais fácil compreender assim do que ficar reivindicando as promessas do Salmo 91. Por isso, veja bem, você vai encontrar pessoas que são fiéis a Deus,
mas são pessoas que não são prósperas financeiramente. No Antigo Testamento, isso significa que alguma coisa estava errada. Mas no Novo não significa isso. A não ser que a pessoa é preguiçosa, não queira trabalhar, tudo mais. Tem muito crente íntegro, mulher de Deus, mulher que trabalha, homem honesto, gente justa, vivendo na pitimba. Não sabe administrar. Você está pensando que você vai entregar o dízimo, dar oferta, que vai haver uma mágica? Tem gente que acha que vai haver uma mágica. Deus te capacitou para você então economizar, para você usar a sua inteligência. Irmãos, eu conheço crente aqui que não está prosperando. É porque é infiel a Deus? Não. Deus deu inteligência, não está usando. Por isso que eu quero desafiar você a fazer o curso aí de finanças com propósito. Administrar, não é? Tem crente aí, irmão, vive o dia a dia, vive honestamente, mas não consegue ser próspero financeiramente. E ninguém pode dizer que é a falta de fé ou seu compromisso com Deus. Esse tempo aí, meu irmão falou assim: pastor, o senhor pode dar esse curso para nós aqui, nos ajude. Tem muita gente crente, íntegra, gente que trabalha, gente justa, vivendo uma vida difícil. Há duas maneiras de usar errado este salmo. A primeira é aquela maneira que Satanás usou. Satanás foi astuto e continua sendo. Ele citou este salmo para Jesus. Lembra? Veja que este salmo era tão popular, e ainda é, que até o capeta, o diabo, gostava deste salmo e gosta. Aqui em Mateus, na tentação de Jesus, quando o diabo tentou Jesus no deserto, aqui em Mateus 4, o que Jesus fez? Aqui diz que o Espírito Santo levou Jesus e lá o Satanás estava lá. Entendeu? E o Satanás levou Jesus lá em cima, Cidade Santa, e o colocou no pináculo do templo. É o lugar mais alto que existia. E lhe disse o quê? Se tu és o Filho de Deus, atira-se abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que tu não te prestes, Cristo. Vai lá. Pedra nenhuma vai pegar em ti não, vai quebrar a cabeça não. Vocês estão vendo aqui? Que é o diabo. Ele citou o Salmo 91, isso mesmo. Ele citou o Salmo 91, colocou Jesus lá em cima, no prédio, lá em cima. Vai, joga-te daqui. O que Jesus diz? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Você pegar o Salmo 91 e dizer: está escrito que o Senhor dará ordens aos teus anjos para me segurar e cuidar de mim, cuidarão de mim. Se Jesus fizesse isso, ele estava tentando a Deus. E a Bíblia diz para nós não tentarmos a Deus. Olha bem, você que gosta de pegar o Salmo 91 para poder reivindicar o que está aqui como direito, escute. Sabe o que significa? Tentar a Deus. É tentar a Deus. O Satanás pode usar a Bíblia para confundir, para desviar o povo de Deus. Tem um tanto de crentes aí confusos. Sabe por quê? Por quê? Porque pega a Bíblia dentro de um contexto sem entender qual a mensagem naquele contexto. Cuidado para você não tentar a Deus. Jesus citou aqui no livro de Lucas, quando ele mandou os discípulos irem pregar. Você lembra o grupo 70? E Jesus diz aqui: olha, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará o quê? Dano. Aqui é o Salmo 91, o versículo 13. Ele está citando aqui, ó: pisarás os pés a serpente, a víbora, a áspide, e aplicou a vitória espiritual, gente. Está entendendo? A vitória espiritual dos discípulos sobre as hostes do mal. Aconteceu tem pouco tempo nos Estados Unidos. Lá tem uma seita onde eles usam as serpentes. Já viu? Há pouco tempo agora morreu a segunda pessoa que foi picada pela serpente. Eles não tiram o veneno. Baseado neste texto aqui. Não é literal não, gente.
Veja bem o que eu vou lhes perguntar. Será que aqui não está a chave para a compreensão do Salmo 91? O que Jesus Cristo, o que o Senhor quis fazer aqui? Ele espiritualizou o Salmo e o aplicou numa batalha muito maior do que a batalha contra os exércitos do inimigo, materialmente falando. A nossa luta é contra os principados e potestades, é a guerra espiritual na qual nós envolvemos noite, dia e noite. Esta é a maneira de compreendermos este salmo, gente. O que este salmo está nos dizendo para o dia de hoje é que Deus vai nos livrar de todo o mal. O mal aqui é o mal espiritual. A ideia aqui é que Ele vai nos guardar para que cheguemos com segurança na vida eterna lá. É desta maneira, queridos, que este salmo deve ser entendido. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que Deus não poderá livrar de situações. E sobrenaturalmente, ou usando os meios para livrar-nos de todos os meios que Ele usa aí. Ele é poderoso. E quando Ele não livra? A gente ouve o testemunho de uma pessoa, esse dia eu vi no internet, um irmão que tombou o carro, machucou todo, mas saiu ileso. Assim, machucou bastante, mas teve a sua vida, né? Ileso, não, ele teve lesuras. Lesões, quer dizer, lesões. Agora, e aquele irmão fiel, igual um presbítero de uma das igrejas nossas aqui presbiterianas, homem de Deus, morreu, na verdade, ele, a esposa, o filhinho, uma filhinha, a outra filhinha, ficou só uma viva. E aí? O problema é que o cristianismo que temos conhecido é um cristianismo triunfalista. Não vai te acontecer tragédia, Deus vai te dar vitória, vai te livrar, porque você é filho do rei, você é cabeça e não cauda. E aí a gente fica ouvindo essas ilusões, irmãos. É muito mais do que isso, gente. Deus não está prometendo para você que você não terá problemas. Eu confesso que eu morro de pena deste pessoal que faz este tipo de declaração, faz dó. É uma fé evangélica triunfalista, baseada em algumas passagens. Eu posso, eu consigo, eu venço, eu piso, eu determino, eu passo por cima, eu vou levitar, e aí vai levitando. Hoje, minha gente, tem crentes lá entre os muçulmanos, povo de Deus, sendo decapitados, sendo degolados, sendo mortos. Escute, nos dias de hoje. E aí fica este monte de crentes aqui em Montes Claros, no Brasil, sem miolo na cabeça, vivendo este evangelho triunfalista. Dá até dó, gente. Eu estou terminando e eu estou expondo aqui sobre o Salmo 91, mostrando para os irmãos que o Salmo 91 foi inspirado pelo Espírito Santo, mas está dentro de um contexto de uma nação que Deus fez uma aliança com aquela nação. E que hoje você tem de ler o Salmo 91 dentro da perspectiva espiritual e não material. Porque a igreja agora, o povo de Deus que foi escolhido e agora deu continuidade com a vinda de Cristo, não é mais uma nação específica. Tem pessoas de toda tribo, raça, nação, língua. E não podemos tomar o Salmo 91 como está aqui falando. Há outras mais passagens que eu já lhes disse. Escuta, ouça, meu irmão, irmã. Nem sempre Deus livra quem é fiel, nem sempre aquilo que você pediu vai ser. E isso significa que não podemos tomar este salmo como se fosse literal, literalista, como é feito em igrejas neopentecostais, como se nós pudéssemos reivindicar de Deus todas essas bênçãos. Tem muito crente que está vivendo nesta ilusão, e isso bagunça a cabeça de muitos irmãos. Tem aquela irmãzinha que se sente desprezada porque ela ouviu o pastor dela, o missionário, dizendo que tem que determinar, e ela determina, e nada acontece. E aí pensa, poxa, eu não presto, eu não fui escolhida por Deus não, Deus não gosta de mim, eu fiz a campanha,
Eu entrei na campanha do descarrego. Acho que eu vou entrar nessa campanha de novo, porque eu devo estar com algum encosto, não é assim? Tem muito crente vivendo aí na tristeza, e quem sabe é você, irmão. Quem sabe é você que me ouve. Porque você pensa que isso aqui é literal. O Salmo 91 não é literal. E se for literal, irmãos, então é tudo mentira. Permita-me dizer de Deus, e Deus não é mentiroso. E esse povo que morreu no passado, somente João Batista, o apóstolo do amor, que morreu de velhice. Os outros todos foram trucidados. É igual Isaías 53, que o pessoal aí da doutrina de Kent Reagan, né? Benny Hinn, sua turma, com todo carinho, gente. Esses homens foram homens de Deus? Foram, mas tiveram os seus erros teológicos. Essa doutrina do positivismo de Kent Reagan, né, da teologia da prosperidade, prega que Jesus levou sobre si as enfermidades, é o câncer, é o problema no coração, nos rins. E o crente não pode adoecer. Quem tem de tomar posse da cura, com todo carinho, uma experiência sua, é experiência sua. As experiências aqui de Atos dos Apóstolos são experiências descritivas e não são normas. Eu não posso pegar agora uma experiência de um homem de Deus e vai acontecer igual comigo. Uma cura. O Kent Reagan mesmo pensava que ele ia ser arrebatado. Morreu tem pouco tempo. O que Deus prometeu para nós, na nova aliança, mediada por Jesus Cristo e pelo seu sangue, é o perdão de pecados, a santificação. Ele vai nos guardar para si, para que nós não nos desviemos dele, e que ele vai nos preservar para o seu reino, até que o Senhor volte e viveremos para sempre com ele. A Bíblia diz aqui em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. Tem crentes, meu irmão, que vai lutar com um problema, com espinho na carne, até o dia que tombar, até o dia que morrer, igual Paulo. E pode ficar aí fazendo campanha de 7 dias, 21 dias. Eu não estou sendo pessimista. Eu estou desafiando a você para usar sua capacidade de pensar. Colocar os seus neurônios para queimar um bocado aí. Porque você é povo de Deus. Aquele que começou a obra em você vai completar. Por isso que a nossa luta é diária, irmã. Todo dia, todo dia. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia eu sou tentado. Mas o Espírito Santo me leva a escolher servir a Deus. Porque se você falar que eu escolho a Deus, se torna uma doutrina arminiana. E como calvinista que eu sou, dentro da teologia reformada, é o Espírito Santo que está conosco. É o Paráclitos que me leva a não negar o Senhor e ser fiel ao Senhor. Eu vou repetir aqui, irmão, a Bíblia diz em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora veja bem, se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, se você abriga em Deus e confia em Deus, e mesmo assim você está sofrendo, não coloca a culpa em Deus não. Todos nós temos nossas lutas, até questão genética, questão de família, todos temos, irmãos. Não culpa Deus. Não fica angustiada porque essas promessas aqui são inferiores mediante o que Deus tem reservado para você, minha irmã. Deus te sustenta, Deus te renova. O Espírito Santo está contigo, minha irmã. Deus prometeu, certo? Ele te prometeu te fortalecer através do Espírito Santo dele. Ele está contigo. Fique firme. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. A Bíblia diz aqui que ninguém pode arrebatá-las das mãos do Senhor. Aqueles que o Pai me deu, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém, não tem capeta, não tem superstição, não tem demônio, não tem ET, extraterrestres, que para mim são demônios, anjos caídos que estão enganando o povo aí. Entende? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aí é verdade.
Não coloque em seu coração. Não deixe essa raiva, esse sentimento aí ficar aninhando no teu coração aí, amargura, viu? Olha, e se você está aí prosperando, não coloque teu coração nas coisas materiais. Você é de Deus. Não coloque o seu coração nas posses. Coloque a sua confiança no Senhor. A nossa pátria está lá. Nós iremos para lá. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Não esqueça, se Deus está prosperando você e você está prosperando honestamente, ajude a sua igreja, ajude o seu pastor. Seja generoso, seja generosa. A nossa vida aqui é por um tempo. Entende? E se você é povo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, coloque a tua vida em ordem. Tenha uma vida santa, irrepreensível. Estamos aqui apenas peregrinos. A nossa casa não é aqui. A nossa pátria não é aqui, é lá. Estamos indo para lá. Não fique esperando, meu irmão, vitórias, grandes conquistas aqui não. Não estou falando que você não deva buscar, sim. Mas vamos sair desse evangelho que tem sido pregado, materialista. Os crentes estão buscando prosperidade aqui. Nós não somos daqui, já preguei isso aqui já para os irmãos. Nossa pátria não é esta. Nós somos aqui peregrinos. Estamos aqui de passagem. Dias vindouros serão dias difíceis. Então não fica amontoando aqui prata, ouro não, meu irmão. Tá ligado, irmão? Tá entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando com vocês? Porque tem uma crentalhada aí buscando, eu determino, eu reivindico, usando o Salmo 91. E eu volto a dizer, o Salmo 91 não é um salmo literal. Não é literal o que está aqui. Entende, meu irmão? Mas você quer viver essa vida sua angustiada aí, crendo nessas mentiras que esses líderes ensinam, o problema é seu. Você quer continuar confuso? Você quer continuar sendo enganado? Quando o livramento não vem? Quando o desemprego bate a porta? Quando a enfermidade bate a porta dentro sem pedir licença? Como é que você fica? Irmão, se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, glória ao nome dEle. Se Deus quiser abrir a porta, Ele abre. Se não abrir a porta, eu sou dEle. Se Deus der a vitória, materialmente falando, glória a Ele. E se Ele não der a vitória, glória também. É assim. Os crentes não aprenderam sobre o verdadeiro e genuíno evangelho. A proposta de Cristo é, se alguém quer ganhar a vida, tem de perder neste mundo. Tem que perder. Nossa pátria não é aqui, é lá. Tudo isso será um dia acabado, destruído. Que Deus te abençoe e que você pare de usar o Salmo 91 como amuleto de sorte. Que você pare de usar o Salmo 23 como amuleto de sorte. Que você pare de usar Isaías 53, literal. Que você pare de usar versículos isolados da Bíblia. Mas que você possa usar a Bíblia dentro do seu contexto. E o que mais importa para nós é agradar, é servir aquele que veio a este mundo e se entregou por nós. Estude a Bíblia, creia na Bíblia, mas não creia do seu jeito ou do jeito que o seu líder prega para poder satisfazer, sabe? Satisfazer e fazer cócega. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos
Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida.